Sempre eu olho para ali procurando o irmão Oswaldo, mas o irmão Oswaldo está de localização nova no santuário, né? Sempre na declaração bíblica eu olho para lá, mas já aprendi a localização nova, viu, irmão Oswaldo? Pode ficar tranquilo, né, Joyce? Já aprendi a localização nova, tá certo. Meus queridos e amados, o tema que nós vamos trazer nesta manhã é a ressurreição de Lázaro. E eu queria começar lendo o verso 4. Eu queria estimular você, mesmo a gente lendo aqui na tela, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar várias vezes ao texto. Esse é um texto que vai do verso 1 até o verso 22, 23 de João, capítulo 11. Nós vamos ler inicialmente o verso de número 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Esse texto, esta narrativa, a gente tem que ter cuidado com a palavra narrativa, mas na narrativa de narrar, não é uma construção. Esse escrito do apóstolo João, ele tem um objetivo, ele não está aqui sem propósito. E o próprio João, ele vai dizer lá no versículo 20, no capítulo 20 e no verso 31, porque ele escreveu isso. Então coloca aqui para a gente, João 20 e 31. João 20 e 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. A gente sabe que Jesus é o nome humano de Jesus, e Cristo significa Messias, ungido de Deus. Então João está dizendo, esses porém foram escritos para que creias que Jesus, aquele que habita entre nós, aquele que está entre nós, é o Messias, é o ungido de Deus, ele é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando estava cantando esta canção, última canção, por sinal que eu gosto muito, existe um rio, Senhor, que sai do nosso interior, e estava na minha mente passando uma imagem sobre fé e sobre a fé nos nossos dias. E algo que a gente precisa cuidar muito nos nossos dias é da nossa fé. Primeiro, porque é um alerta do próprio Jesus. Quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra. Essa frase de Jesus sempre encontra eco nos meus ouvidos. Quando eu voltar, encontrarei eu fé na terra. Os evangelhos também nos dizem, por se multiplicar a iniquidade, esfriará o amor. E nesse esfriamento do amor entra o esfriamento da fé. Então nós vivemos em dias de crise da fé. Não é uma fé que a gente não acredita, mas é diferente. E eu vou trazer duas imagens que me ajudaram e eu creio que vai ajudar você a entender. Quem já viu um carro que leva fugiu o nome agora, atrelado atrás dele? Oi? Alguém está chamando Chico City, né? Que era lá, é um reboque
Mas não é um reboque, é mais ou menos aquele Chico City, aquela carrocinha atrás para levar material, para levar, né? Então, ela é atrelada ao carro. Ela vai para onde o carro vai. Agora, vamos olhar o metrô. Não é mais falar em trem, que quase tem gente daqui a pouco, o pessoal mais novo não sabe mais nem o que é trem, não é? Mas vamos para o metrô. O metrô, ele é guiado pela locomotiva, não é? Ele é guiado pela locomotiva. Então, o metrô, aquela locomotiva primeiro, ela leva. O que eu quero associar aqui de uma forma bem grosseira, sem nenhum aprofundamento teológico nisso, mas é que muitas vezes nós estamos vivendo esta fé da carrocinha, onde a nossa fé está na carrocinha, o carro somos nós. Ou seja, sou eu que levo a minha fé para onde eu quero. A minha fé, ela não me molda, ela me acompanha. Eu tenho fé, mas eu não permito que essa fé me transforme. Eu tenho fé, mas eu não permito que essa fé me molde, me mude. Eu não permito que essa fé direcione a minha vida. Quem direciona a minha vida sou eu. A fé vem comigo. E a fé da locomotiva, do metrô, ela está no primeiro vagão. Então é a fé que puxa. A fé que a Bíblia nos ensina é a fé que controla a nossa vida. Não é a nossa vida que controla a fé. Eu não faço o que eu quero, o que me dá na cabeça, mas eu tenho fé e eu sigo por aqui. Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo está dizendo, é a minha fé que direciona a minha vida. É a minha fé que diz para onde eu vou. É a minha fé que diz onde eu vou ficar, onde eu não vou ficar. É a minha fé que diz os caminhos que eu devo seguir. Não sou eu que sigo os caminhos que eu quero e a minha fé vem comigo. Quando a gente vai estudar um texto como esse de hoje, da ressurreição de Lázaro, nós vamos estudar um texto para fortalecer a nossa fé. Porque vivemos dias que o que é mais atacado hoje é a nossa fé. E ela é atacada dessa maneira bem sutil. Não é atacado para você não ter fé. Tenha fé. Você pode crer do que você quiser. Mas não seja fanático. Não seja, é isso que a gente escuta, né? E o que é que classificam como fanático? Quando você coloca a fé em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E a Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, João escreve para que a gente tenha fé, e a fé, ela vai nos fortalecer. Nós estamos diante de um texto bem conhecido da Bíblia, e o evangelista João vai falar que Lázaro, irmão de Maria, de Marta, ele ficou enfermo. Marta e Maria é aquela que enxugou os pés de Cristo após ungir com um unguento caríssimo. E elas enviaram mensageiros a Cristo para avisá-lo de que Lázaro estava doente. E a mensagem dizia o seguinte: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas sabiam do relacionamento de Jesus com a família. Elas sabiam do relacionamento de Jesus com Lázaro. Jesus era amigo da família, frequentava a casa. E as irmãs sabiam disso e disseram: Senhor, está enfermo aquele a quem
tu amas. Está lá no verso 3. O evangelista destaca essa característica, que Jesus amava os 3 irmãos, e ao ouvir acerca da enfermidade de Lázaro, disse, quando Jesus recebe o recado, a mensagem, ele diz, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ele. Às vezes, a gente quer que uma pessoa haja de uma forma, e a ação daquela pessoa não é aquela que a gente espera naquele momento. Parece que é o caso aqui. Os irmãos imaginavam que ao Jesus receber a notícia, Jesus pararia tudo e correria para socorrer Lázaro. Está enfermo aquele a quem tu amas. Vem cá agora, nesse momento. E Jesus, quando recebe a notícia, diz, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus, no 3º dia, ele disse aos discípulos que retornaria para a Judeia. Verso 7. Ao que os discípulos objetaram Jesus, disseram, Rabi, agora os judeus procuram te apedrejar, e tornas para lá. Verso 8. Jesus respondendo enigmaticamente, não há 12 horas no dia. E aí Jesus está falando do dia judaico, períodos de 12 horas. Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Versos 9 e 10. Ora, lá em João 9 e 4, Jesus se identifica com a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Capítulo 9, verso 5. Em seguida, Jesus disse aos discípulos que Lázaro dormia. E os discípulos, mais uma vez, entenderam que Lázaro estava vivo, dormindo, descansando, repousando. E foi quando Jesus disse claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Aí já os versos 14 e 15. Nós temos uma palavra de Tomé. Tomé às vezes também um pouquinho parecido com Pedro. E Tomé diz, vamos nós também para morrer com ele. Por que essa expressão? Porque os judeus queriam apedrejar Jesus. E a cidade de Betânia, ela ficava a uma distância de 3 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus estava. E ao chegar na cidade de Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. A morte de Lázaro fez com que muitos judeus fossem a Betânia prestar suas condolências a Marta e a Maria. 4 dias, parece que Jesus não fez caso da mensagem que recebeu, mas lembra que o propósito era para que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Quando
Marta ouviu que Jesus se aproximava, Marta saiu ao encontro fora da aldeia, enquanto Maria, aquela que escolheu a melhor parte, aquela que escolheu ficar ao lado de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, ela ficou em casa. Ao encontrar Jesus, Marta diz a ele: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Interessante, irmãos, Marta, ela não questiona o fato de Jesus não ter vindo imediatamente. Ela não questiona isso, ela não pergunta ao Senhor: Senhor, por que o Senhor não veio imediatamente? Ela diz: Senhor, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas também, veja o entendimento de Marta. Mas também, agora sei, verso 21, mas também agora sei que tudo quanto pedirde a Deus, Deus te concederá. Ela realmente cria que Jesus era o Cristo e o Filho de Deus. Mesmo atingida pela dificuldade da vida, Marta continua crendo que tudo o que Cristo pedisse ao Pai, o Pai havia de atendê-lo. Mesmo enlutada, com os sentimentos fragilizados, Marta não questionava o mestre como os judeus que ali estavam faziam. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. Verso 37. E embora Lázaro estivesse no sepulcro, Marta continuou certa de que Cristo continuava sendo o mesmo. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E de que Deus era com ele. Chama-nos a atenção as declarações de Marta. No verso 23, Marta nos surpreende, pois ela faz uma nova confissão. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Verso 24. Embora seu irmão tivesse há 4 dias falecido, apesar da amizade e Jesus não ter vindo imediatamente para atendê-la, Marta continuava firme na sua confiança de que um dia o seu irmão ressuscitaria, e esse dia era o dia final. Verifica-se que Marta, ela já havia aceitado com resignação, com resiliência, aquele problema, e ela entendia que era o ciclo natural da vida: nascimento, vida e morte. Nem todos vão no mesmo tempo, no mesmo momento, na mesma sequência, nos nossos desejos e nas nossas vontades. São mistérios que a gente não entende. A gente não entende porque uns vão e outros ficam.
Quando a gente acha que quem ficou devia ter ido e quem devia ter ficado. Né? Com certeza você já pensou assim também. Porque fulano foi, fulano ficou. São mistérios que não são nossos, são desígnios que não são nossos, são desígnios do Pai. Mas Marta, ela já havia aceitado essas questões. Por conhecer que Deus fez o dia da adversidade, que se opõe ao dia da prosperidade. Marta, ela demonstra esta resiliência, ela demonstra resignação ao dizer: eu sei, meu irmão há de ressuscitar no último dia. Como o evangelista João não faz referência aos pais de Marta e de Maria, provavelmente Lázaro, ele era o chefe daquela família. Então, além da dor, da perda do irmão, Marta e Maria teriam que enfrentar novos desafios. Foi quando Jesus faz uma declaração a respeito dele mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Por isso que nós dizemos que quem crê em Jesus não morre. Por isso que o grande evangelista Billy Graham disse: um dia vocês vão ouvir a notícia, Billy Graham morreu. Não acreditem, eu não morri, eu mudei de endereço. Crente não morre, crente muda de endereço. Crente deixa esse mundo da sua peregrinação e volta para o Pai, e volta para o reino de Deus. Marta havia acabado de perder o irmão, e Jesus anunciou para ela ser a ressurreição e a vida. Em nossos dias, se essa história, se esse contexto passasse nos dias de hoje, essa declaração de Jesus, ela seria questionada: como ele é a ressurreição e a vida, se meu irmão está morto? Lázaro acabou de morrer, 4 dias. Jesus não chegou na hora, agora ele chega para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá. E essa palavra é dita dos nossos dias. Alguém diria: como o Senhor é a ressurreição e a vida, se meu irmão está morto, sepultado? Como pode isso? Como o Senhor é a ressurreição e a vida, se isso ocorreu na minha casa? Outros diriam: se Lázaro era aquele a quem Jesus amava, e Jesus permitiu que aconteça isso, imagina com aquele que Jesus não ama. Seriam questionamentos que certamente aconteceriam nos nossos dias. Marta, diante da declaração de Jesus, ela confessa: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Verso 27. Marta não disse crer na ressurreição do seu irmão Lázaro. Ela disse: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ela não disse crer no sobrenatural. Também não disse crer em milagres ou no impossível, não. Diante do autor da vida, diante da luz que veio ao mundo, Marta confessou que
cria em Jesus de Nazaré como o Cristo prometido nas Escrituras, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Uma confissão como a de Marta, em qualquer circunstância, é grandiosa, mas a dor de Marta torna a sua confissão admirável. A confissão de Marta diante de inúmeros judeus que criticavam que Cristo era simplesmente o filho de José, o carpinteiro. Marta dá um testemunho vivo de fé. A fé que Marta confessou não era uma fé subjetiva, não era uma fé que vinha atrás dela, mas era uma fé que caminhava na frente. A fé que Marta confessou, ela não tem origem nela. Antes, ela declara segundo o que é verdadeiro em Cristo. A fé que Marta declarou tem por firme fundamento. A fé de Marta não era a certeza de coisas que se esperam, pois ela não esperava que seu irmão fosse ressuscitado naquele dia. Antes, a fé dela era no firme fundamento que é Cristo, aquele que é a ressurreição e a vida. Ela cria naquele que mesmo os mortos vivem quando creem nele. Ela cria naquele em quem os que creem e vivem nunca morrerão. Quando perguntamos o que é a fé, e a Bíblia responde lá em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, e a plena convicção dos fatos que não se vê. Quando perguntamos o que é a fé? A fé, meus irmãos, ela não está no que, ela não fala a respeito do que o homem espera, ou do que o homem não vê. Antes, a fé diz do fundamento, diz da prova. A fé de Marta não era provavelmente do que ela esperava naquele momento. Não olhe as circunstâncias. A nossa fé não é uma fé circunstancial. As circunstâncias podem estar contrárias, mas nós cremos naquele que é, que era e que há de vir. Nós cremos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos naquele que nos garantiu a vida eterna lá na cruz do Calvário. Nós cremos naquele que nos deu vida e vida eterna, vida no seu nome. Nós cremos naquele que nos resgatou, que nos tirou das trevas, que nos libertou do pecado. Este é o nosso firme fundamento. A gente não crê num Cristo que vai resolver todas as situações da nossa vida, até porque esse não é o propósito da vinda dele, mas o propósito da vinda dele foi nos dar vida e vida no seu nome, foi nos dar vida e vida eterna, foi nos resgatar das garras do tentador, foi nos resgatar das trevas, foi dar sentido à nossa existência, foi nos fazer reconhecer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O objetivo dele é fundamentar a nossa fé. Ah, meus queridos, quando lembramos da declaração de Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então a nossa fé, ela é fundamentada, ela tem um fundamento. O termo fundamento é a certeza, a prova, ele é a
convicção de que nós temos em Jesus Cristo. Qual era o fundamento aqui? Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? O que o cristão espera? A resposta é a vida eterna. Essa é a nossa grande esperança. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais para chegar no céu. Nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é a vida eterna, pois esta é a promessa que Ele nos fez, esta é a promessa que Ele nos deu, a vida eterna. Diante da pergunta: crês tu nisso? Crês que eu sou a ressurreição e a vida? A única resposta para os que creem é: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Tal pergunta, meus queridos, ela não admite como resposta: eu creio em milagres, eu creio no impossível, eu creio no que espero, eu creio no que não vejo, eu creio porque é absurdo, eu creio no sobrenatural, ou eu creio em Deus, pois Cristo diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Crede, ao menos por ver as mesmas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Bem-aventurado são os que não viram e creram. Eu digo que esse versículo é o versículo que abençoa todos nós. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus disse: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Marta não estava à espera do milagre. O que Marta esperava já havia alcançado. Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. O que os profetas davam por certo em seus oráculos, e que muitos aguardavam, Marta havia contemplado, e por isso confessou que Jesus era, era no contexto de Marta, mas Ele é e sempre há de ser. Ele era aquele que havia de vir ao mundo. A ressurreição de Lázaro. Apesar do texto narrar a ressurreição de Lázaro, se você prestar atenção, Lázaro nesse texto ele é coadjuvante. O tema é a ressurreição de Lázaro. Mas, na verdade, Marta e Maria vão ser as protagonistas dessa história. Marta e Maria é que estão em foco. Após confessar que Cristo é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, Marta voltou, chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o Mestre está aqui e te chama. Quando ouviu de Marta que Jesus a chamou, Maria levantou-se depressa, foi ter com Jesus fora da aldeia, no mesmo lugar onde Marta e Jesus se encontraram. Os judeus que vieram a Betânia consolar Marta e Maria, ao ver Maria sair apressadamente, pensaram que ela fosse ao túmulo e seguiram-na. João 11:31. Quando Marta chegou junto a Jesus, chegou junto a Jesus, ela cai aos seus pés e declara, mesma frase de Marta: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Irmãos, se Marta, que diante do ensinamento de Jesus, estava ocupada com muitos afazeres, mas se Marta possuía a convicção de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Maria não poderia ter uma convicção diferente. Maria, que tinha escolhido ficar aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Maria também chorava, e diz o texto que Jesus comoveu-se. Que o que perturbou internamente Jesus, e naquele momento Jesus questiona: onde o colocaram? Onde colocaram o corpo de Lázaro? Senhor, vem e vê. E aí a gente tem aquela frase, aquele versículo tão impactante: Jesus chorou. João 11, 35. Jesus chorou. Diante das lágrimas de Cristo, iniciou-se ali o que a gente chama de burburinho, uma interpretação às lágrimas, como sinal da afeição de Jesus por Lázaro. Alguns diziam. Outros questionavam, porque ele nada havia feito para evitar a morte de Lázaro, se ele já tinha aberto olhos aos cegos. João vai dizer novamente que Jesus se comoveu e foi ao sepulcro. E meus queridos, o discípulo amado, ele descreve o lugar. Era uma caverna e havia uma pedra colocada sobre ela. É quando Jesus diz aquela frase tão forte, tão simbólica: tirai a pedra. Tirai a pedra. E meus queridos, essa frase, ela ecoou ao longo dos séculos. Ela sempre está presente nos púlpitos. Muitas mensagens foram pregadas sobre esse tema: tirai a pedra. E algumas mensagens, elas querem dar um significado à pedra que estava colocada à porta do túmulo. Mas, no sentido desse texto, a pedra ali é tão somente uma pedra. A pedra estava ali para impedir que o mau cheiro de um corpo em decomposição saísse. Esse era o objetivo da pedra. Como tinha uma pedra lá no túmulo de Jesus. Quando Jesus diz: retirai a pedra, ele vai ouvir: Senhor, já cheira mal. Né? Ou seja, o Senhor tem certeza que essa pedra precisa ser retirada? Então a pedra, o objetivo dela ali era só que era uma prática da época. Como é uma prática hoje da gente ter algumas formas de enterrar as pessoas. A pedra, ela não traz desse texto. O sentido que a Bíblia usa para um significado de pedra é rocha, que é Cristo, a pedra angular, mas desse texto, nada que demande uma interpretação diferente. Por isso Maria vai dizer, ou Marta vai dizer: Senhor, já cheira mal. Para Marta, a pedra posta estava servindo apenas para evitar que aquele odor saísse.
ela fez tal aviso porque ela não esperava um milagre. Ela não esperava que o milagre acontecesse. Para ela, Jesus simplesmente queria ver o corpo. Por isso ela diz, já cheira mal. Esse era o sentido. Por isso ela faz esse aviso. Não significa que ela tenha deixado de crer ou que ela tivesse dúvidas. A Bíblia traz muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que tinham uma convicção em Deus forte, mas diante de alguns momentos da vida que eles tiveram dificuldade de entender o que Deus estava falando. Como o caso de Abraão lá, quando ele diz, olha, você vai ter um filho. Meus queridos, o que o evangelista João escreveu sobre a ressurreição de Lázaro, tinha ou tem o objetivo de demonstrar que Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, não tinha por finalidade dar significado ou pôr em evidência a pedra colocada no túmulo. Ele evidencia que Marta e Maria criam em Cristo como Filho de Deus que havia de vir ao mundo e que Jesus operou o milagre para que os homens crescem que Ele é o enviado de Deus. Jesus diz para Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E a Bíblia diz que os que ali estavam, retiraram a pedra da porta do sepulcro. O corpo de Lázaro jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, meus queridos e amados, Cristo era o enviado de Deus. Cristo é e continuará sendo o Messias prometido do Senhor. E Jesus, depois da retirada da pedra, ele dá o brado, Lázaro, sai para fora. Diante da ordem, Lázaro saiu, ainda com as mãos e os pés enrolados com faixas, o rosto envolto no lençol, e Jesus fala novamente aos que ali estavam, desatai-o e deixai-o ir. O objetivo da ida de Cristo à cidade de Betânia completou-se. Muitos dos judeus que viram o que Jesus fizeram, creram nele. A maior obra realizada por Cristo não foi a ressurreição de Lázaro, foi fazer com que os judeus crescem nele. E a Bíblia diz que há alegria nos céus quando alguém se compadece, quando alguém reconhece Jesus aqui na terra. Então, meus queridos e amados irmãos, que a nossa fé também seja fortalecida. A fé que nos dê a certeza e a convicção de que Cristo, quero chamar a banda da Nação Louvor para a gente concluir, que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Que a razão e a nossa fé, ela não é vã. Nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, as vicissitudes da vida. Nós vamos enfrentar, é o próprio Cristo que diz, no mundo tereis aflições. Mas precisamos ter uma certeza. A certeza é que às vezes
O milagre não vai vir na hora que nós desejamos, mas Ele continua sendo o Cristo vivo. Ele continua sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele continua preparando a nossa salvação eterna, que Ele já consumou lá na cruz do Calvário. Fica de pé em nome de Jesus.